Schindler foi um homem que era mulherengo, depravado. Era um homem complicado, Schindler. A história conta. Só que um dia, ele começou a se envolver e vendo o sofrimento das pessoas. Ele começou a ter compaixão das pessoas pelo sofrimento, porque as pessoas estavam sendo perseguidas na época da Segunda Guerra Mundial, os judeus, vocês lembram disso? E esse homem depravado, mulherengo, gastador, começou a ver o sofrimento e o coração dele mudou. E ele começou a ajudar pessoas. Quando nós, igreja, trabalhamos, lidamos com pessoas, entramos na vida das pessoas, conhecemos o sofrimento das pessoas, o nosso coração também começa a ter compaixão, porque a gente sabe que nós podemos fazer pelo menos alguma coisa para ajudar as pessoas. Isso é um privilégio que Deus nos deu. Como eu falei lá atrás, os anjos sempre atuaram. Os anjos foram lá quando Ló estava para ser livre de Sodoma e Gomorra. Os anjos apareceram ao centurião Cornélio. Os anjos sempre atuaram na terra. Mas Deus nos deu o privilégio para nós sentirmos, assim, vamos dizer assim, um orgulho santo, não sei se isso está certo, mas uma alegria de realização, para que a gente não seja borocochô. Não sei se vocês entendem essa expressão, essa coisa de carioca, borocochô. Mas o que é um cara borocochô? Sabe, parece que a sua vida não serve para nada. Não serve para nada. Como é que é? Alguém é carioca aqui? Desanimado? É isso aí. Né? Borocochô. Minha vida não serve para nada. Então, um homem depravado foi mudado, porque ele viu que poderia ajudar pessoas a sair da morte. E esse é o privilégio que Deus nos deu. Nós podemos ajudar as pessoas a escapar do inferno e morar nos céus. Queridos, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Queria pregar sobre isto. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: Deus amou a todos. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz: pregai para todos. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar. Queridos, esses 3 versículos é a base da minha vida. A minha vida, ela é pautada nesses 3 versículos.
A palavra todo é muito grande. E hoje todo significa quase 7 bilhões de pessoas. E a Bíblia diz que Deus amou ao mundo todo. Todos os homens. Hoje o mundo despreza o homem. Me falaram uma coisa engraçada. Grandes galáxias, e a Terra é menor do que um grãozinho nessa grande galáxia. Achar que o homem é tão importante diante de tanta imensidão, achar que Deus só se preocupa com essa terra, é tão imenso. Eu falei, você não está vendo as coisas como deve ser. Porque nessa imensidão das galáxias, só nesse grãozinho você encontra alguém pensante. Só nesse grãozinho você encontra alguém que pode fazer uma sinfonia. Só nesse grãozinho você encontra alguém que pode fazer uma pintura a óleo. Em nenhum outro mundo você encontra alguém tão inteligente. Deus amou o mundo. E porque Ele amou, Ele disse: vão a todas as criaturas e pregue o Evangelho para todo mundo. Novamente, a palavra todo aí é muito grande. Quando Jesus falou isso, a população era pequena no mundial, era mais ou menos 200 milhões de habitantes no mundo inteiro. Mas hoje se tornou bem grande essa palavra, ide por todo o mundo. Novamente estamos diante de 7 bilhões de pessoas. Mas o terceiro versículo me chama muita atenção. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma promessa poderosa, há uma promessa forte. Todo aquele, em 7 bilhões de pessoas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso me traz uma esperança muito grande de participar de uma obra muito grande, uma esperança de saber que eu posso participar e experimentar uma alegria de realização, porque há uma promessa poderosa que diz que todo aquele que invocar, eu já falei várias vezes isso, quando eu saí uma vez do nosso culto, uma igreja que eu e a pastora Cida, a pastora Beth participamos há muito tempo atrás, e eu falei, poxa, vai demorar muito eu ter a oportunidade de pregar de novo nessa igreja, porque eram quase 20 pastores a igreja. E eu estava entrando no meu prédio, e Deus falou para mim evangelizar o porteiro. Eu sentei com ele, isso já altas horas da noite, evangelizei, ele aceitou a Jesus, depois ele levou o evangelho para os seus filhos aceitaram a Jesus, e Deus falou uma coisa muito significativa para mim. Ele disse: esse homem, Evandro, vai morar com você nos céus. Foi muito significativo. Olha, eu já evangelizei muita gente, mas aquela pessoa, quando eu vi ele depois levando o evangelho, levou seus filhos para a igreja, foi muito significativo quando Deus falou para mim: esse homem vai morar nos céus com você, Evandro. Sabe, você poder participar de um projeto tão imenso, tão grande, tão significativo,
você poder mudar a história de homens. A expectativa nossa, amados, estão tentando nos corromper. Alerta, atenção, estão tentando nos corromper. Satanás quer nos corromper. Há pessoas que vêm para a igreja na expectativa de ganhar um carrão, um casarão, viu? Não é casão não, casão é errado, casarão. Isso é corrupção. A maior expectativa que nós temos que ter é de levar pessoas para o céu. É esse milagre que eu quero ter na minha vida. Enquanto você quer algumas outras coisas, eu quero. Um dia eu estava brincando com a Michelle está aí, né, Michelle? Michelle estava lá em casa um dia, eu falei para ela, Michelle, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. A Michelle olhou para mim, lembra disso, Michelle? Eu não tenho grandes expectativas com essa terra. Eu tenho celular, tenho roupa, tenho comida, quer mais o quê? Quer mais o quê dessa terra? Eu tenho sustento, eu tenho com o que me vestir, o que eu quero mais dessa terra? Esse privilégio, e aqui eu quero mostrar a importância da igreja. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus 16, 19. A importância da igreja. Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui eu quero concentrar esse entendimento. Porque eu estou há 46 anos numa igreja. O que eu ganhei por estar há 46 anos dentro de uma igreja? Jesus falou, eu vou dar chaves para vocês. Eu estou falando que Deus amou o mundo. Eu estou falando para vocês irem por todo o mundo. Eu estou prometendo que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Mas eu vou dar chaves para vocês. Ontem eu não pude estar aqui. Mas o sábado passado e ontem, sábado, nós vimos a utilização dessas chaves. As pessoas usam esse versículo de uma forma muito errada. Eu darei chaves para vocês ligarem e desligarem. Ontem eu sei, e sábado passado eu presenciei, pessoas que precisariam se desligar do inferno, das trevas, do pecado, dos vícios. E Deus entregou uma chave, várias chaves para a igreja. E ontem nós presenciamos pessoas sendo desligadas do inferno. E presenciamos pessoas sendo ligadas nos céus. Eu me lembro quando eu era namorado ainda da sua pastora Elizabeth. Quando alguém caía endemoniado lá na igreja que eu vivia, a gente passava às vezes uma noite inteira para expulsar um demônio. Vou repetir. Na igreja onde eu vivia, lá no Rio de Janeiro, quando caía alguém endemoniado, a gente passava a noite inteira tentando expulsar o demônio daquelas pessoas.
E eu ficava pensando com Deus: Senhor, será que não tem uma coisa mais fácil para a gente resolver? Será que eu tenho que, toda vez que cair alguém endemoniado, passar a noite inteira expulsando demônios? Nós estávamos diante de situações e nós não tínhamos as chaves corretas para desligar aquelas pessoas do inferno. Uma das chaves que nós temos, o nome de Jesus. Uma outra chave que nós temos, a marca do sangue de Jesus. Uma outra chave que nós temos, a autoridade delegada por Jesus Cristo. Mas naquela época, há quase 27 anos atrás, nós naquela igreja não sabíamos usar aquelas chaves. E aí sempre quando nós nos reunimos, ou em reuniões de homens eram usados por Deus, homens eram habilidosos em Deus, homens eram fortes em Deus, eu estava lá, porque eu queria aprender a usar as chaves do reino dos céus. Porque eu estou há 46 anos dentro da igreja, aprendendo a ser mais habilidoso para usar as chaves, porque Deus me disse, Deus nos disse: eu tenho dado chaves a vocês, para o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Se eu entendo que Deus me deu a grande promessa de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e muitas das vezes a pessoa quer invocar o nome do Senhor e Satanás não deixa eles invocarem, oprimem as pessoas, prendem as pessoas, escravizam as pessoas, e nós aos olhos nus estamos vendo as pessoas presas. Eu falo, eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso aprender a usar as chaves que ligam e que desligam. Nesses 46 anos, quando eu me reúno com os santos na igreja, eu quero aprender para que quando eu sair lá fora na segunda-feira, eu seja melhor nessa missão de ligar e desligar pessoas no reino dos céus. Porque há uma grande promessa que me deixou apaixonado, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse privilégio Deus deu a mim e a você, não deu aos anjos. Os anjos cooperam, os anjos cooperam, mas Deus nos deu esse privilégio para não nos sentirmos borocochô, não se sentirmos um Zé Ninguém. Nós temos um valor, uma obra que nos dignifica, Vamos mais à frente nesse assunto. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Eu vou ler o texto é longo. Pastora Elizabeth, ajuda aqui, que senão eu vou perder minha voz. Lê esse capítulo inteiro, vem aqui, pega aqui no microfone. Lucas capítulo 16. Pastora Elizabeth vai ler todo o texto, com toda a sua habilidade como oradora. Lucas 16, de 1 a 31. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito?
presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois? O meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, esse é um texto grande, e a Bíblia tem essas divisões que não tem no original.
Mas isso é um assunto só. Você vê que ele chegou à questão do inferno. O assunto chegou a esse nível, de que as pessoas um dia estarão indo para o inferno. E ele começou lá atrás, falando de uma postura correta que todo cristão deve ter. Ser inteligente na sua missão. Ele deu o exemplo de um homem que ia ficar desempregado, e ele, para não ficar sem nada, e não teria condição de ser mendigo, que ele sentiria vergonha, não teria onde trabalhar, porque não teria mais espaço. Então eu preciso de amigos, para que quando ele ficasse desempregado, essas pessoas pudessem acolhê-lo. Jesus ressalta a inteligência desse homem, porque esse homem pensou: para eu ter amigos, eu tenho que agradar pessoas. Essas pessoas que trabalham ao meu redor, o que elas fazem? Elas são comerciantes, têm seus negócios. Então eu vou fazer o seguinte: eles querem dinheiro, então eu vou correr atrás deles, já que eu anoto as dívidas, eu vou baixar a dívida de todos eles. Isso é errado? É errado. Jesus não está engrandecendo o erro daquele homem que fez corrupção. Mas Jesus chamou a atenção de que aquele homem usou a inteligência. Vocês reparem que quando nós queremos alguma coisa, nós usamos o quê? A inteligência. Usamos a nossa cabeça. Jesus está ressaltando alguém que usa da inteligência para os seus objetivos. As pessoas ridicularizaram Jesus. E Jesus falou: não, eu não estou aqui desprezando a lei de Deus. Porque olha, é mais fácil o céu ir embora, é mais fácil a terra cair, do que alguma coisa da lei ser retirada. Em outras palavras, a lei de Deus, ela não muda. Ele ainda diz mais: olha, eu vou citar um versículo da lei. Ele cita esse versículo: olha, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, trocar uma mulher de 40 anos por uma de 20 anos, isso é pecado. Isso não muda. Eu não estou aqui mudando a lei. Eu estou querendo despertar no coração dos crentes que eles têm que ser inteligentes. Se eles têm uma grande missão, eles têm que usar a cabeça para funcionar. Porque muitas das vezes os crentes só usam a cabeça para ganhar dinheiro, e não usa a cabeça para ganhar almas para mim. É isso que Jesus está falando. Se nós estamos envolvidos numa grande missão, nós devemos estar muito atentos, usar a sabedoria que Deus nos deu para sermos estratégicos. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala de um homem rico e de um mendigo. E o que é interessante é que ele ressalta que esse mendigo, o que ele desejava, o mendigo desejava? Ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. A necessidade do pobre, do mendigo, era se alimentar das migalhas. E o rico não atentou para o que estava no desejo do coração daquele mendigo. Quando, na história anterior, aquele homem que iria ficar desempregado, ele iria perder emprego, o que ele fez? Usou a inteligência para saber o que estava no coração dos homens, os desejos do coração dos homens.
Qual era? Ganhar dinheiro? Então eu vou entrar nessa, porque eu tenho interesses. Então eu vou usar de artimanha para que o interesse daqueles homens que é ganhar dinheiro possa ser suprido e eu ter eles como meus amigos. Agora, se nós estamos numa grande missão, cientes de que há pessoas que, se morrerem agora, elas vão morar eternamente no inferno, nós precisamos usar a nossa inteligência de como trazer essas pessoas. Porque ele disse aqui que o rico não estava nem um pouco preocupado com a vida do pobre. O rico não estava nem um pouco preocupado com o destino daquele mendigo. Não estava nem aí para a vida dele, porque esse rico estava suprido. Queridos, nós como crentes somos muito abençoados. Eu estou sabendo aqui que várias pessoas, temos orado pelas pessoas desempregadas, muitas pessoas estavam desempregadas, já ganharam seu emprego. Deus supre as nossas necessidades. Somos abençoados, temos recursos, temos todas as coisas, mas nós não podemos ficar despreocupados com as pessoas que estão morrendo. É isso que Deus está falando aqui. Só que ainda que sejamos infiéis, Deus, Ele tem tudo sob o controle. O que aconteceu? Aquele rico, por não ter cumprido a sua obrigação. Amados, em Israel, não dá tempo a gente contar tanta história assim, mas em Israel todo mundo tinha sua terra, ou melhor, deveria ter a sua terra. Existia uma festa, que acho que o judeu nunca usou essa festa, o ano do jubileu. Acho que o judeu nunca aplicou essa lei. Essa é uma lei de Deus. Se você ficou pobre, você poderia vender a sua terra. As pessoas da Assembleia não poderiam entrar em escravos e toda lá, mas os ricos deveriam pleitear a vida daqueles que ficaram para trás. E no ano do jubileu, se fazia uma conta lá, quantos anos faltavam e tal, e as terras eram restituídas, para que ninguém em Israel ficasse sem a sua terra. Essa lei o judeu nunca aplicou. Eu já fiz pesquisa, já conversei com alguns estudiosos, mas é a lei de Deus. Então esse rico, ele tinha a obrigação de se preocupar com aquele que ficou para trás, com aquele que não deu certo na vida, com aquele que estava diante de todo o sofrimento, talvez de várias circunstâncias. Mas pelo rico não se preocupar, lá na frente a vida mudou. Ele não foi salvo e agora estava em tormentos. E aquele que estava pobre, a Bíblia diz, que o Senhor ampara, que o Senhor cuida. Jesus fala dessa história que esse homem foi salvo, estava no seio de Abraão. Agora não adianta a gente ficar falando como é que essa situação acontece, mas este homem estava consolado, mas o outro que estava indiferente, ele estava perdido. Queridos, essa responsabilidade social, eu não estou falando aqui social no sentido de dar comida ao pobre, estou falando a responsabilidade diante da sociedade que estamos inseridos. Talvez você nunca vá numa África, mas aqui em São Paulo, há pessoas que estão indo para o inferno, como lá na África também. Para ser missionário, eu só vou ser quando o pastor me mandar para a África. Não. No seu trabalho, há pessoas que estão indo para o inferno. No seu grupo de relacionamento, há pessoas que estão indo para o inferno. Agora, se você estiver no seu grupo de relacionamentos apenas preocupado com a sua própria vida,
e não colocando a sua inteligência para ganhar a alma daquelas perdidas, daquelas pessoas que não conhecem Jesus, Deus um dia vai cobrar de você. Seja inteligente. Se você tem no seu trabalho várias pessoas, você tem reunião com várias pessoas, seja inteligente. Se você for falar de Jesus para um grupo grande, no seu trabalho, talvez muitas vão ficar tímidas em se abrir. Mas se você no cafezinho do bar, no cafezinho ali da refeitório da sua empresa, se você ali tete a tete, eu me lembro quando eu dirigia, lá visitando obras, vinha o fiscal comigo, um trabalhador, um peão, alguma coisa que eu estava dando carona para alguém, ali naquele fusquinha da Sabesp, andando no carrinho ali, olhando as obras. Era um momento particular que eu tinha com aquelas pessoas. Está dando para entender? Eu era inteligente, porque quando eu estava com aquele grupo de trabalhadores, né? Hoje parece que até é feio falar peão, né? Mas esse é o nome que dá em obra, é peão mesmo. No meio daquela peãozada toda, se eu tentasse falar de Jesus ali naquela hora, esse carioca, já me chamava de carioca, já tem uma marca ruim, né? Nós carioca, né, Nelson? Nós carioca já tem a cara de vagabundo, carioca é vagabundo, só quer saber de praia. E aí os caras descascavam, carioca, você dá um nó e pingo d'água, carioca, você tem cara de bonzinho aí, mas você está armando alguma coisa. Então, eles faziam deboche de mim o tempo todo. O tempo todo eu era debochado, lá vai o carioca. Era terrível. Mas no fusquinha, quando eu pegava um aqui, quando eu pegava o outro ali, sabe, é essa inteligência que a gente tem que usar. Nós temos que colocar a nossa inteligência para funcionar. Porque se um daqueles invocar o nome do Senhor, será salvo. Se um colega seu de trabalho invocar o nome do Senhor, mas sabe o que é invocar? É algo que vem de dentro. Tem muitos simpatizantes dentro da igreja que nunca nasceram de novo. Tem gente dentro da igreja que nunca nasceu de novo, não tem seu espírito transformado. Mas a Bíblia diz, aquele que invocar internamente, dizer, eu quero Jesus. Mas para isto, seja inteligente. Quando Jesus contou essa história, amados, Ele colocou um peso sobre as nossas vidas. Pastor, aprendei de mim porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando eu falo peso, queridos, é o peso da responsabilidade. Você sabia que há uma responsabilidade sua em relação ao seu colega de trabalho, mais do que eu, Evandro, em relação àquele seu colega de trabalho? Agora, eu, Evandro, tenho a responsabilidade de ensinar você, que trabalha lá no comércio, que trabalha lá na escola, que trabalha lá na universidade, que trabalha lá naquele clube. Eu, Evandro, tenho a responsabilidade de ensinar você, para que lá no seu trabalho, você alcance aquelas vidas. Quem está entendendo aqui? O último texto aqui. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Para terminar. Espero terminar aqui. Há uma responsabilidade. Diga para você mesmo, eu tenho uma responsabilidade. 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, é a história de Elias e Eliseu. Quem aqui conhece a história de Elias e Eliseu? Pouquíssima gente. Diga a pessoa que está ao seu lado, você tem mais de um ano na igreja? Quem aqui é jovem solteiro? Levanta o braço.
Pode levantar, aproveita agora, aproveita. Aproveita. Você quer que eu peça para levantar? Você dá uma voltinha? Aproveita. Eu vou dizer uma coisa que eu falava para os jovens lá de Garça. Se você quer casar, filhão, só case antes, só depois de você ter lido toda a Bíblia. Se você em um ano não leu toda a Bíblia, você está desautorizado a namorar. Viu, Fátima? Viu, Vivian? Vocês querem namorar? Primeiro só depois dos 18 anos, né? Depois, só depois de ter lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você tem um ano para fazer isso. Vocês já estão aqui dentro da igreja há mais de um ano, né? Quer namorar? Como é que você pode criar um relacionamento com alguém se você não conhece a lei de Deus sobre relacionamentos? Não tem essa história de namorar aqui porque achou bonitinha. 2 Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-os por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Repita comigo: unção dobrada. Verso 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Até aqui. Queridos, o assunto aqui é porque nós estamos dentro de uma igreja. O assunto é esse, não se perca. Eu sei que eu estou pregando muito, já deveria ter terminado. Nós falamos aqui que Deus nos dá chaves. Eu dei meu exemplo, eu falo das minhas mazelas. Eu já sofri muito por não ter algumas habilidades. Mas também a Bíblia nos ensina que nós temos que ser inteligentes. A gente tem que colocar a cabeça para funcionar, para ser inteligente, para sermos bem-sucedidos na missão que Deus nos deu. E uma das inteligências que nós temos que ser aqui muito hábeis, meu amado, para ser bem objetivo. A Bíblia diz desses dois homens,
Eliseu era discípulo de Elias e tinha outros discípulos. Não era só Eliseu, tinha vários. Agora, quando Deus revelou àquela sociedade que iria arrebatar Elias, aqueles homens falaram: está sabendo, olha, o nosso profeta Elias vai embora, Deus vai tomar ele. E Eliseu falou: calai-vos, vocês são um bando de espectadores, vocês são um bando de pessoas que ficam só olhando os ministros atuarem e não se envolvem com os ministros, ficam apenas de espectadores. Mas eu quero mais. Diga à pessoa ao seu lado: eu não quero ser espectador no reino dos céus. Está pegando aí a revelação no teu coração? Há muitas pessoas, meu amado, que vivem como espectadores, vendo os pastores atuarem. Seja inteligente. Jesus falou: os filhos das trevas são mais inteligentes. Tem pessoas que pagam fortunas para ouvir um empresário falar como é que ele foi bem sucedido. E a gente às vezes dá ensinos de graça aqui, e as pessoas: não, hoje eu vou para a praia. Você sabe quem recebeu a unção dobrada? Quem andava coladinho com os ministérios. Essa vida de espectador, meu amado, você pode me dar várias desculpas. Esses dias eu, com todo carinho, eu conversei com o irmão, ele me deu várias desculpas. Não, pastor, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque aconteceu isso no passado, eu sou assim porque eu fui frustrado. Amados, essas desculpas são até interessantes, mas não resolve a sua vida. Não resolve a sua vida. Tem pessoas que falam assim: eu não ganho uma alma para Jesus, mas também não sai com a pastora Cida para evangelizar, não vai ganhar mesmo. Não sai com ela para aprender a evangelizar. Não sai com alguém que é formado para te ensinar. Somente Eliseu, tinham vários profetas naquela época, vários discípulos, somente Eliseu recebeu unção dobrada. Há muitas pessoas que não valorizam a visitação de Deus. E Deus muitas das vezes está visitando as nossas vidas mediante alguns ministérios que passam e nós não atentamos. Diga à pessoa ao seu lado: seja inteligente. Diga para ele: ande com os bons. Parece Chaves, né? Ande com os bons, não é assim na brincadeira do Chaves? Diga à pessoa ao seu lado: seja inteligente. Esteja próximo dos ministros. Queridos, as chaves se aprende, ou se tem, ou até mesmo se adquire habilidades, quando você anda com alguém que já é hábil, com alguém que já é habilidoso, com alguém que já usa essas chaves. Quando Edmilson vai lá em casa, Edmilson é um irmão que está sempre indo lá em casa. Posso usar você como exemplo, Edmilson? Ele tem evangelizado pessoas no trabalho dele. E a gente dá uma dica aqui, dá uma dica ali, e ele vai e aplica. É tão simples assim, é. Agora, se você passa 46 anos numa igreja, como espectador, não está envolvido com a missão de evangelizar nem o seu vizinho de casa, vai passar mais 46 anos, e você vai ficar frustrado: meu Deus, não aconteceu nada na minha vida, não houve nenhuma experiência nova. Entende o que eu estou dizendo aqui, queridos? Eu sei que tem pessoas aqui novas na igreja, pessoas antigas na igreja,
Mas as coisas são assim. Na igreja, os mais velhos ensinam os mais novos. Mas se os mais novos não quiserem sentar com os mais velhos, eles não aprendem. Eles não aprendem. Eu sou antigo em igreja. E quando eu precisei atuar, eu não funcionei, porque eu não tinha experiências. Eu não tinha habilidades. E eu fiquei frustrado. Eu fiquei decepcionado. E Satanás riu da minha cara e disse: quem é você para me expulsar daqui de dentro? Eu já ouvi isso de Satanás. Quem é você para me expulsar daqui de dentro? Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus.